O programa Roda de Entrevista está de volta aqui na tela da TV Mais, TV Cultura. Você pode participar com a gente, viu, pelas nossas redes sociais também, mandar perguntas aí de casa para o Dr. Luiz Saboia, juiz membro do TRE de Mato Grosso, que está participando com a gente aqui. Antes de ir para o intervalo, o Jardel estava fazendo uma pergunta para o doutor, então, Jardel, por favor, repete a sua pergunta para ele. Estamos falando sobre questão de segurança nas eleições, o doutor estava falando sobre a questão dos planos de contingência para evitar problemas, e eu queria saber qual que é o maior temor do TRE em relação à segurança dessas eleições. O maior temor, ninguém gosta de ver, de vivenciar situações principalmente de violência. A gente espera e quer criar um ambiente seguro para que o eleitor se sinta seguro para no dia das eleições, primeiro, comparecer nas urnas, poder votar e principalmente na sequência, quando os resultados forem divulgados, que nós tenhamos um ambiente onde as pessoas possam, ainda que queiram debater, discutir e questionar, mas que nós não extrapolemos o campo das ideias e o campo do diálogo, e isso não parta muitas vezes para um conflito físico, para confrontos físicos, como infelizmente a gente tem visto país afora. A gente tem visto pessoas muitas vezes se matando nesse país, nesse Brasil do meu Deus, por muito pouco. Se mata no país por conta de celular, se mata por conta de um par de chinelo, se mata por opinião política, se mata por preferência sexual, se mata... Então, assim, infelizmente, nós somos um país que a gente tem que reconhecer, nós temos um indicador de violência muito grande. E a política desperta paixões e ódios, quando ela deveria despertar interesses, né? Não, o ódio, talvez a gente podia deixar ele de lado. Então, assim, o receio é que as pessoas, o receio e o grande desejo é que as pessoas não partam para confrontos físicos, que nós não tenhamos, principalmente o eleitor, algum receio de comparecer às urnas e votar. A maior intenção do TRE é criar um ambiente livre e seguro para que todos possam comparecer às urnas e votar. Esse é o maior interesse hoje da Justiça Eleitoral, garantir que qualquer cidadão que desejar votar, que ele vai votar no dia 2 de outubro. Doutor, eu vou até aproveitar essa fala também, doutor, que o Jardel, essa pergunta dele. Recentemente a gente teve uma comissão de militares que foi fazer uma inspeção nos códigos das urnas eletrônicas lá em Brasília e tal. O senhor entende... O senhor, como membro da Justiça Eleitoral, o senhor entende que isso é uma forma do governo federal pressionar a Justiça Eleitoral, mandando essa comissão de militares e tal, uma coisa que a gente estava muito bem acostumado? E os jovens eleitores, uma pesquisa recente também mostrou que os jovens eleitores que vão votar pela primeira vez mostraram confiança na urna eletrônica. O senhor vê isso com bons olhos também? Eu acho, assim, a urna eletrônica, o código-fonte, eles estão abertos para qualquer instituição fazer a verificação. O Exército quiser fazer a verificação, qualquer um pode fazer a verificação. Existe uma sala lá no TSE, eu até em alguns treinos eu levo a imagem, eu tento sempre atualizar essa imagem e mostrar como que a sala está. E a sala está vazia, as pessoas não vão lá. O código-fonte da urna, ele tem cerca de 5.000 linhas. Houveram 2 ou 3 partidos que foram lá, passaram meia hora, examinaram o código-fonte e foram embora. Não é possível analisar 5.000 linhas de código de programação em meia hora. Então, não é. Então, assim, que bom. Se o Exército tem a intenção de ir lá, olhar, examinar e colaborar, perfeito. Não pode haver o extrapolamento. Não é função, por exemplo, do Exército, o que foi cogitado há um tempo atrás, o Exército fazer a apuração de votos. Isso não é função do Exército. A função do Exército é outra. A formação, inclusive, do militar, do policial militar é diferente do soldado do Exército. Um é preparado para a guerra, para a batalha, o outro é preparado para o confronto urbano, que é diferente as duas formações do policial civil, e a gente tem que compreender essas diferenças. Se cada um entender o seu papel dentro do nosso Estado democrático de direito, não teremos problema. Mas querer verificar, me parece que o TSE abriu a possibilidade, fez essa possibilidade. Agora, existem sugestões que às vezes são acolhidas e sugestões que não. O que não pode acontecer é quando uma sugestão é feita e ela não é acolhida, isso gerar todo um ambiente de desconfiança.
muitas vezes a gente precisa compreender por que determinada coisa não é acolhida. Uma das sugestões, o código-fonte podia estar na internet para todos. A gente ainda não chegou nesse nível de maturidade e a compreensão. Esse código-fonte ele pode ser liberado, ele pode ser examinado, mas ele precisa ser examinado no local seguro. Até porque se houver alguma vulnerabilidade ali, quem examina o código-fonte tem o compromisso com a Justiça Eleitoral de apontar aonde está aquela vulnerabilidade. A partir do momento que eu publico o código-fonte, por exemplo, na internet, se houver alguma vulnerabilidade ali, não necessariamente isso vai contribuir para o aperfeiçoamento do processo eleitoral. A pessoa não vai ter a obrigação de me informar aonde está aquela vulnerabilidade. Então, há de se compreender, muitas vezes, quando uma sugestão é ou não é aceita. Isso não deve ser tido como algo de, existe algo por trás da não aceitação da sugestão. É algo natural. Cada instituição, cada poder, cada um possui as suas responsabilidades. Eu não vejo com problema, nenhum tipo de problema, desde que não se ultrapasse, cada um exerça as suas atividades dentro daquilo que a Constituição estabelece. Então, um outro ponto polêmico, Luiz, é o seguinte, financiamento de campanha, né? Abuso do poder econômico, né? Tem até o Pardal aí, né? Que é um aplicativo que foi desenvolvido aqui em Mato Grosso, né? Foi. O TRE ajudou a desenvolver, o TSE depois aprimorou, chamou para si. lá aqui pro lado do Darienzo, né? O pessoal lá da SPI, né? E aí, assim, muita gente critica a fiscalização que é feita, né, em relação à prestação de contas e o Caixa 2 também, né? E a aplicação dos recursos do fundo partidário como financiamento de campanha, né? Tem aquela regra dos 30% para a cota de gênero, né, que tem que ser aplicado. Então, como é que vocês veem? Sabemos que a equipe do TRE é muito pequena, a equipe para essa área de prestação de contas. Né? A equipe do TRE é uma equipe pequena, muito qualificada. Nós fizemos um termo de cooperação com o TSE. O TSE possui técnicos em contabilidade muito bons. Eles nos ajudaram, inclusive, nas prestações de contas que a gente tinha. Foi com esses técnicos que a gente também conseguiu reduzir o volume de prestação de contas que a gente tinha. E aí fica um agradecimento ao TSE por ter colaborado com esses técnicos aqui de Cuiabá, sem custo nenhum para a Justiça Eleitoral. Então, isso foi muito bom. O financiamento de campanha, a meu ver, é um problema no Brasil. Eu acredito piamente que o modelo em que nós estamos não é o ideal. Também o modelo anterior também não era bom. A gente viu o que gerou de situações anômalas com empresas fazendo um financiamento espúrio de algumas campanhas. Mas há de se pensar, sim, em algum modelo mais adequado. Na minha cabeça não entra, não me parece que seria a nossa prioridade destinar 5 bilhões para fins de fundo partidário, como foi destinado agora para essas eleições. Contudo, é a regra que nós temos. Caixa 2. Caixa 2 é algo que a Justiça Eleitoral vem combatendo. A cada ano que passa, a Justiça Eleitoral vem fazendo mais acordos com uma série de instituições, Banco Central, órgãos de fiscalização, para que a gente possa limitar e controlar e verificar essa movimentação toda. Atualmente, basicamente, toda a movimentação precisa ser feita, a grande maioria da movimentação dos candidatos precisa ser feito de modo eletrônico. A gente sabe que tudo que é feito no mundo eletrônico deixa algum rastro, e isso possibilita que a Justiça Eleitoral, de alguma forma, rastreie. Mas a gente sabe que o grande problema é justamente a movimentação de dinheiro em espécie, de fraude em alguns contratos de gráfica, fraude em contratos de cabos eleitorais. Por conta disso, nos últimos julgamentos feitos pela Justiça Eleitoral, estão sendo feitas algumas ponderações com relação a alguns gastos que parece-nos que são meio incompatíveis com aquela campanha. Então, assim, é algo que tem que ser analisado, de fato precisa ser aprimorado e vem sendo analisado com muito cuidado pela equipe técnica e no julgamento das prestações de contas. Mas precisamos ainda, assim, de algumas ferramentas de aprimoramento. E a compra de votos, né, que ainda fala-se muito, né, e documenta-se pouco, né, registra-se pouco a famosa compra de votos. Né? Eu falo sempre, não dá para negar uma realidade. Ela existe. A compra de votos a gente vê em todas as eleições, a gente vê que existe candidato aqui e acolá tentando realizar essa compra de votos, realizando a compra de votos. A gente depende muito, primeiro, da consciência do eleitor.
O eleitor tem que compreender que o eleitor que vende o seu voto, ele amanhã ou depois, ele não pode cobrar daquele candidato o exercício legítimo do seu mandato. O eleitor que vende o seu voto, ele está desperdiçando a oportunidade de mudar aquilo que ele acha errado. E é o eleitor também que pode nos denunciar essas coisas, porque infelizmente a compra de voto ela nem sempre acontece às claras, no meio da rua, com uma passagem de recibo, ela é uma prática espúria. Para isso, nós montamos esse núcleo de inteligência, o Tribunal Regional Eleitoral montou esse núcleo de inteligência para tentar monitorar, para tentar obter informação de alguns crimes eleitorais que estejam acontecendo, principalmente o crime de compra de votos. A intenção é trabalhar com a inteligência das polícias, trabalhar com a inteligência da ABIN para tentar combater esse tipo de crime. Mas é um crime que ele acontece muitas vezes pulverizado, a gente sabe disso e sabe da dificuldade. E volto a dizer, o principal parceiro da justiça eleitoral é o cidadão que precisa denunciar essa prática. Professor Saboia, é um outro assunto importante, né? Hoje, 11 de agosto, dia do advogado. Quero já parabenizar, aproveitar, Israel, se me permite, é um dia importante, significativo. Eu não posso deixar de abordar a Carta em Defesa da Democracia, né, lida e que bateu aí 1 milhão de assinaturas. Gostaria de ouvir o posicionamento do senhor com relação à Carta. Primeiro que todo mundo se apropriou do 11 de agosto, né? Os advogados dizem que é dia dos advogados, os magistrados dia dos advogados, os defensores dia dos defensores, quando, assim, é dia, na verdade, me parece, da inauguração do curso de Direito no Brasil, né? Os 2 primeiros cursos de Direito, e aí todo mundo se apropriou um pouco dessa data. A carta me parece que é uma carta que defende valores democráticos, é uma carta que ela vem sendo criticada por alguns segmentos, mas ela representa, sim, uma pluralidade de pensamentos. Eu vi algumas posições na mídia, é uma carta de esquerda, é uma carta de direita, é uma carta de quem é de direita, mas é de esquerda. Me parece que é uma carta de quem está preocupado com as instituições brasileiras. Me parece que é uma carta que ela tenta resgatar algo que nós esquecemos, a necessidade de nós sermos uma sociedade fraterna. A capacidade de dialogar das pessoas acabou, tem reduzido muito, e por isso eu tenho dito que eu tenho muito receio nessas eleições, porque as pessoas estão com dificuldade de ouvir o outro, não de concordar com o outro, ninguém é obrigado a concordar com ninguém, mas de ouvir uma opinião diferente e aceitar que a pessoa pode ter uma opinião diferente, sem que essa pessoa seja objeto de algum tipo de ofensa. Então, você é assim, então você apoia bandido, você é acolá, você apoia genocida. Então, assim, a adjetivação das pessoas e a dificuldade que as pessoas estão, no momento atual do Brasil, de ouvir o outro, de aceitar que existem opiniões diferentes, me parece que mostra que a gente de vez em quando dá algumas regredidas enquanto humanidade, enquanto sociedade, e isso não poderia acontecer. E aí essa carta vem justamente nesse sentido, lembrando, olha, nós precisamos avançar, nós temos uma democracia, e essa democracia ela não pode retroceder, essa democracia ela tem que avançar. E democracia pressupõe transparência, igualdade, fraternidade, uma série de coisas. O professor acabou de me perguntar, doutor, por que os processos demoram? Quando a gente fala em viver em democracia, democracia é complicado, democracia não é fácil, porque democracia é o governo dos diferentes, começa daí. E segundo, quando eu falo em democracia, eu falo necessariamente em ampla defesa, necessariamente devido ao processo legal, necessariamente contraditório. Se nós vivêssemos numa ditadura, estava fácil. Fulano roubou, corta a mão dele. Não, mas não sei o quê, cadê minha defesa? Não, eu estou dizendo, você roubou, acabou, não tem defesa. Não tem contraditório, não tem ampla defesa, está resolvido. Na democracia, não, eu dou voz, eu dou oportunidade a todos. Eu dou palavra a todos, eu dou oportunidade para todos apresentarem sua defesa, por pior que a pessoa seja. Mesmo aquele sujeito que abusou de uma paciente lá, enquanto ela estava deitada na cama, aquele médico anestesista, ele vai ter direito a uma defesa. E dando à luz, um absurdo, mas ele vai ter direito a uma defesa. Eu não posso chegar e falar, não, ele está condenado e pronto, você merece 30 anos. Não funciona assim na democracia. A democracia funciona
em eu garantir a todos, principalmente àquele que cometeu algum crime, todos os seus direitos. Não é fácil viver em democracia. Não é fácil. Doutor, mas você acredita que essas manifestações de hoje, elas conseguem de alguma forma proteger a nossa democracia? Eu acredito em toda manifestação, qualquer que seja ela, eu acho que ela é boa para a democracia. Eu só desacredito nas manifestações quando elas extrapolam. Quando elas partem para algum tipo de violência, para algum tipo de depredação de patrimônio, para ofensas. Aí, quando elas pedem a destituição de instituições que nós possuímos e que lutamos tanto para tê-las consolidadas nesse país. Então, assim, quando eu vejo esse tipo de manifestação, isso me deixa meio bem chateado. Mas, assim, eu acho que toda manifestação é válida. E toda manifestação de pensamento, ela reforça, de alguma forma, a democracia. A democracia é isso, é a gente conviver com pluralidade de opiniões. Doutor, eu queria voltar à questão de legislação eleitoral, perguntar sobre a questão de candidaturas femininas. Nós temos hoje uma regra, uma cota de gênero de 30%, que, por via de fato, é culpado pelas femininas, né? Não precisaria ser. E nós temos a questão do fundo eleitoral. Todos os partidos precisam destinar 30% do recurso dele para as candidaturas femininas. Só que eles podem, por exemplo, dar para uma só mulher de 30%, no caso, inclusive, pode ser só uma presidenciável e todas as restantes ficarem sem recurso. Você acredita que a legislação precisa ser aperfeiçoada para realmente incentivar, dar condições iguais para as mulheres competirem nas eleições? Eu acho que o que a gente precisa é de educação. Nós temos todo mundo, todo país, tudo que é muito regulado, e na área eleitoral nós temos uma hiperregulação no Brasil, que essa hiperregulação ela é meio esquizofrênica, porque de 2 em 2 anos os políticos muitas vezes resolvem mudar as regras. Então a gente ia até a primeira eleição majoritária sem coligações, aí criamos as federações agora. E as federações já se está criando muito problema. Hoje eu estava discutindo, falando, você quer ver que nas próximas eleições não vai ter federação mais? Certeza que daqui 4 anos vão acabar com federação. Então, assim, o que a gente... E nós temos uma legislação que ela regula tamanho do cartaz, largura, letra. Há uma hiperregulação muito grande. E, para mim, o que tem que acontecer é as pessoas serem educadas. Eu não precisava ter uma legislação que me dissesse, candidato, você não pode emporcalhar a cidade. Você não pode esparramar santinho na cidade. Se ele fosse educado, ele não faria isso. Né? Nós temos, a grande maioria das nossas eleitoras, dos eleitores, são mulheres. Essas mulheres precisam ser empoderadas, precisam conhecer o seu lugar na sociedade e ocupar esse lugar. Elas precisam ser incentivadas a participar da política e não podem apenas ser incentivadas e funcionarem como laranjas, né? Então, assim, é possível o aperfeiçoamento de alguns instrumentos? Mas para mim o ponto focal aí é a educação. A gente precisa educar, a gente precisa conscientizar as pessoas, principalmente nesse caso, mulheres, de que elas podem, devem e a política precisa delas participando das eleições. Então, um outro desafio que passa pela educação é a questão das fake news, né? Sim. Como regular fake news nessa eleição, né? Sim. Especialmente via mídias sociais, né? Como é que vocês estão se preparando lá para lidar com os processos, né, que vão chegar lá? Fake news, né? Já estamos com alguns processos envolvendo fake news, já recebemos alguns processos, já tramitam vários processos envolvendo aí fake news. A fake news a gente tem que entender que não é um fenômeno novo, né? Mentira sempre existiu. Desde quando o homem é homem, a serpente mentiu para Adão, para Eva, que ela podia comer a maçã lá, e ela comeu. Então a mentira está aí, não é de hoje. A mentira no mundo político também não é novidade. O que nós temos de fato é que a fake news hoje, com o ambiente digital que nós temos, ela se propaga muito rápido, ela se espalha muito mais rápido do que rastilho de pólvora. Isso é um problema. As redes sociais, elas são uma ferramenta do povo, elas são uma ferramenta importante de divulgação, de informação, mas como toda ferramenta, quando mal utilizada, causa um mal. Essa é a consciência que nós temos que ter.
Hoje, o TSE fez diversos convênios com várias plataformas sociais para justamente tentar apurar as fake news. A gente só precisa tomar um cuidado, porque está se usando o termo fake news para tudo. E a Justiça Eleitoral, a preocupação dela são notícias falsas, desinformação envolvendo o processo eleitoral. Então quer dizer que eu não posso falar que o fulano de tal é isso ou aquilo outro, porque você vai dizer se isso é verdade ou não. Não. Se a pessoa se sentir ofendida e entrar com alguma ação, pode ser que a gente tome alguma providência. Mas a preocupação da Justiça Eleitoral é com o processo eleitoral. Porque qualquer notícia de desinformação que envolva o processo eleitoral, e aí a gente tem a urna como um desses elos do processo eleitoral, impacta em desacreditar aquilo que para nós é muito importante. A garantia do cidadão, a garantia que eu dou ao cidadão de que o voto dele está sendo respeitado quando ele deposita na urna. Então, essa é a preocupação da Justiça Eleitoral hoje. E a principal forma de tentar combater as fake news é nos apresentando, fazendo o que a gente está fazendo aqui. Hoje eu estou aqui, o doutor Bruno, juiz auxiliar, está em outra entrevista, a gente estamos nos dividindo, então assim, a Justiça Eleitoral está disposta a vir conversar, informar, se expor, verdadeiramente se expor. Remover um pouco aquela ideia, não, o juiz está lá, é o juiz do tribunal, ele não vai vir conversar. Não, a gente está aqui para conversar, para expor, trocar ideia. Essa é a primeira. E a segunda estratégia é fazer justamente parcerias, como o TSE está fazendo, para tentar trazer as plataformas como grandes parceiros da Justiça Eleitoral. É isso que eu ia perguntar, porque tem muito, na outra eleição, especialmente 2018, teve muito perfil falso, robô, né? São práticas criminosas, né? Como é que vocês lidam com isso, né? A grande dificuldade é a identificação disso, né? A grande dificuldade é se identificar robôs. Alguns robôs atuam praticamente como se fossem pessoas mesmo, conversam conosco, né? Atualmente, principalmente nas plataformas como Twitter, Instagram, a gente sabe ali que tem algumas plataformas, WhatsApp e tudo mais. Nessa eleição, a atual regulamentação da eleição, ela se volta muito para a LGPD. A LGPD é a Lei de Proteção de Dados e ela é aplicada na legislação eleitoral. Então, por exemplo, aquelas mensagens que a gente recebia de candidatos via WhatsApp, aquilo ali eu posso pedir para o candidato desabilitar. E eu tenho o direito de saber como é que ele encontrou os meus dados. Se eu receber um torpedinho, vote em mim, o que quer que seja, com notícias, eu tenho o direito de saber como ele conseguiu meus dados, para ele desabilitar meus dados da base de dados dele. Além disso, o TSE lançou também um boot, né, um chatbot no WhatsApp, onde as pessoas podem entrar nesse chatbot, nesse WhatsApp, nesse canalzinho, e fazer algumas perguntas e o bot responde se aquilo é verdade ou não, para tentar também debelar as informações falsas que estão sendo eventualmente divulgadas. Agora, a principal ação é informar. Esses dias nós tivemos uma entrevista do presidente da República, infelizmente algumas informações que foram dadas foram equivocadas. Em concomitância à entrevista do presidente, o TSE estava divulgando a verdade sobre aqueles fatos. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, me parece, a Justiça Eleitoral está tentando realizar isso, é informar a sociedade da verdade, né? Nós não somos donos da verdade, mas eu não posso sair ao meio-dia na rua de Cuiabá e falar, não, está de noite. Não, está de dia, eu não posso negar a realidade. Então, assim, o que a gente vê muitas vezes é a negativa da realidade. E isso é que o TSE vem tentando combater sempre por fornecendo informações. Doutor Saboia, só para eu complementar rapidinho, nesse sentido também, o candidato ele é orientado também o que pode e não pode no digital, também acompanham aí para e passo. Sim, os candidatos sabem. O TRE, inclusive, nós fizemos desde o ano passado, nós estamos fazendo reunião com todos os partidos, todos. Periodicamente nós chamamos os partidos, discutimos com partidos diversos assuntos, inclusive propaganda eleitoral foi uma das conversas que nós tivemos com os candidatos. Agora, nesse mês de julho, nós terminamos a nossa rodada pelo interior com os magistrados eleitorais
E os magistrados eleitorais, nas suas zonas eleitorais, eles exercem aquilo que a gente chama de poder de polícia. E foram também orientados a manterem diálogo com os candidatos, mas coibirem aquelas investidas e aquelas atitudes ilegais, até para que haja uma resposta rápida. Doutor, a gente está tendo algumas participações também nas nossas redes sociais. A gente recebeu aqui o boa noite, por exemplo, do Anderson Iglesias e também do Raimundo Carlos de Lima, que disse o seguinte, ó, doutor Saboia tem razão em relação à capacidade de saber ouvir os diferentes, ainda que não concordemos. Foi a opinião do Raimundo para o senhor. Queria que o senhor falasse, então, infelizmente a gente gostaria de estar falando muito tempo aqui, nosso tempo está chegando ao fim, as suas considerações finais para que a gente tenha uma eleição limpa, transparente, boa para todo mundo. Vou deixar meu recado para o Raimundo, que mandou a mensagem. Raimundo, é bom de vez em quando a gente poder, pelo menos, ser ouvido. Que bom que eu consegui me fazer compreender, pelo menos por uma pessoa. Talvez essa compreensão possa se espalhar para outras. Israel, professor Vinícius, Marcela, Jardel, eu queria era deixar um agradecimento, falar para o cidadão que a Justiça Eleitoral está trabalhando diuturnamente. A partir do dia 18, nós estaremos funcionando sábado, domingos, feriados, não fecharemos mais a partir do dia 18 até as eleições. A intenção nessas eleições, como eu já disse várias vezes, é criar um ambiente seguro para o eleitor e dar ao eleitor a tranquilidade que o desejo dele depositado na urna será respeitado. Obrigado. Então, doutor Luiz Saboia, juiz membro do TRE de Mato Grosso, foi o nosso convidado de hoje aqui no Roda de Entrevista. Quero agradecer a nossa bancada de jornalistas, a Marcela está aqui comigo, da CBN, doutor Vinícius também, analista político, Jardel, do Lei Agora, que estiveram presentes com a gente. Lembrando que a partir da próxima quinta-feira a gente começa uma rodada de entrevistas com os candidatos a governo do estado de Mato Grosso. As datas de cada um serão definidas por sorteio, e esse sorteio vai ser realizado amanhã, sexta-feira, na presença dos representantes dos partidos. Então, a próxima quinta-feira a gente está de volta e eu espero você aqui na tela da TV Mais com mais um Roda de Entrevista.